Bom dia, eu sou a Pro Dani Mel e hoje nós vamos estudar sobre o gênero entrevista. A atividade estará na apostila complementar, página 22. Vamos lá. O que é e para que serve uma entrevista? A entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas, entrevistador ou entrevistadores e entrevistado ou entrevistados, tá? Onde o principal objetivo é extrair, tirar declarações, tirar falas e informações sobre um determinado assunto. Serve para informar, relatar acontecimentos, instruir, persuadir, que significa convencer outros a mudarem de opinião sobre algo, formar opinião, se aprofundar em um determinado assunto ou sobre a vida de alguém em específico e várias outras funções, tá? As entrevistas são muito utilizadas pelos jornais, sites, revistas, rádios, TVs, com o intuito de passar um conhecimento para a população. Além de jornalística, existem também as entrevistas de emprego, social e outras, tá bom? Então, vamos ver quais são as principais características? Olha lá. As principais características são oralidade e discurso direto. Oralidade, por se tratar de um diálogo entre duas ou mais pessoas, tá? Então, toda entrevista, ela é feita por meio de um diálogo. Se você vai ler a entrevista, né, vai vê-la no papel, ela já foi feita anteriormente com o entrevistado. Você vai estar lendo, né, o resumo, ou então a íntegra, né, essa entrevista na íntegra, tudo que foi falado ali, mas ela, anteriormente, foi feita na oralidade, na fala. E ela é um discurso direto. Por que um discurso direto? Pois na maioria das vezes o diálogo é transcrito exatamente como foi conversado, tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer uma entrevista e eu chego para o meu entrevistado e pergunto: quantos anos você tem? Ele, 49. Qual o seu nome? Diego. Onde você mora? Em São Paulo. O que você está achando deste momento que estamos vivendo? Aí ele vai lá e dá a resposta dele. Eu vou transcrever exatamente o que ele falou. Isso é um discurso direto. Discurso indireto seria tipo assim: um belo dia eu estava conversando com o Diego, com 49 anos, que mora em São Paulo, e aí ele estava comentando comigo, assim, por alto, né, o que ele tem passado, como que ele acha. Eu estou narrando o que ele me falou, tá? E isso é um discurso indireto. Discurso direto, eu coloco exatamente a minha fala e a fala da outra pessoa, tá bom? Então, olha lá. Nas entrevistas publicadas em meios impressos, por exemplo, é possível perceber a utilização de muitos sinais de pontuação. Então, olha aí alguns sinais que nós vamos ver muito e que nós precisaremos também utilizar alguns deles para nossa entrevista, que nós vamos ver mais para frente, hein? Então, olha lá, travessão. A travessão é importantíssima. Por quê? Porque a travessão, ela entra antes de uma fala, certo? Então, antes da minha fala, da minha pergunta e antes da fala do meu entrevistado, eu preciso utilizar a travessão, que indica que é uma fala, né? Que é um discurso direto. Aspas. Aspas eu coloco, né? Nós já estudamos isso. Eu coloco quando eu quero fazer referência a algum trecho, né, algum discurso de outra pessoa no meio do que eu estou falando, tá? Reticências, são os 3 pontinhos. A gente utiliza para dizer que ainda tem mais coisa aí, né? Então, por exemplo, fui no mercado e comprei muitas frutas, banana, laranja, morango, uva e reticências. Quer dizer, que eu comprei outras frutas, mas que eu não disse, tá? Interrogação. Toda vez que eu for fazer a minha pergunta, preciso utilizar a interrogação. Exclamação. Quando o meu entrevistado estiver falando sobre alguma característica que precise de emoção,
né? Quando ele estiver colocando alguma emoção na fala dele, algo que a gente precise de uma entonação melhor, né, para determinar essa emoção, esse momento em que ele está falando aquela fala, para que ela tenha uma entonação diferente, tá bom? Parênteses é usado em alguns casos, até detalhando aspectos do entrevistado, como emoções, lágrimas e risos. Então, por exemplo, eu estou lá no meio da minha entrevista, e aí, no meio dela, ele foi falar uma coisa e ele começou a chorar. Eu abro um parênteses e eu falo, aí sou eu quem estou falando, como ele estava naquele momento. Então, eu abro parênteses e coloco assim, nesse momento da nossa entrevista, o entrevistado ficou muito emocionado, e fecho parênteses. Ou então, a gente começou a conversar, e aí a conversa foi indo, e ele começou a rir, achou muito engraçado, né, de alguma pergunta que eu fiz, ou alguma coisa que ele contou. Aí eu abro parênteses e coloco, né, RS, que é risos, né? Então, a gente faz um parêntese para indicar a emoção do entrevistado, né? Algum aspecto naquele momento, tá bom? Então, vamos lá. E agora teremos uma oficina bem especial. E nessa oficina nós vamos aprender a fazer um microfone de brinquedo. Porque nós vamos utilizar hoje para a nossa entrevista. É a segunda atividade do dia. Então vamos lá. Para fazer isso nós vamos precisar de um rolinho de papel higiênico ou um rolinho de papel toalha. Vamos precisar também, para forrar e fazer a bolinha do microfone, nós vamos precisar ou de papel usado, ou jornal, revista velha, né? Ou até mesmo o papel toalha também serve, tá? Um pedaço de papel laminado, tesoura, fitas ou cola. Se for utilizar cola quente ou a cola permanente, pede ajuda para a mamãe, e a tesoura também, hein? Sem ponta, e pede ajuda para a mamãe. Para enfeitar, nós vamos precisar de tinta ou papéis coloridos variados. Ou então, eu tenho EVA em casa, pode ser EVA. Ou retalhos de tecido, fitinhas, brilhos, o que você quiser para decorar depois, ok? Adesivos, o que você tiver em casa. Junte essas coisas e bora para a oficina! Pegue seu rolinho, um pedaço de papel e faça a marcação para recortar o fundo do nosso microfone. Depois de recortado o fundo, use fita dupla face ou cola e prenda. Encha o rolinho com papel amassado para que ele fique mais resistente e dure muito mais durante todas as nossas brincadeiras. Você pode encapá-lo de diferentes formas, usando papéis coloridos, EVA ou até mesmo pintando. Para fazer a parte de cima do microfone, você vai precisar fazer uma bola bem resistente usando papel. Depois de feito sua bola de papel amassado, passe fita crepe ou durex para torná-la ainda mais resistente e durinha. Depois da bola pronta, basta encapá-la com papel laminado. Pronto, agora é só colocar a fita, grudar a bolinha na parte de cima do seu rolinho e enfeitar, deixando ele bem bonito. Da nossa oficina de microfone, com ele dá pra gente fazer várias coisas, dá pra brincar de cantar, fazer um karaokê aí na sua casa. Mas hoje
hoje nós vamos utilizá-lo para sermos entrevistadores. Isso mesmo. E o que será isso? Quem aí já assistiu uma entrevista? Não? Se não tiver assistido, eu vou deixar na descrição 2 sugestões de entrevistas bem bacanas para vocês assistirem e terem uma ideia. Agora, quem já assistiu, o que será que tem numa entrevista? Perguntas. E que tipo de perguntas? Uma entrevista, ela serve para quê? Ela é um gênero linguístico que serve para informar sobre acontecimentos, conhecer melhor uma pessoa, levar ao público ideias e opiniões diferentes. Então, nós vamos fazer o seguinte. Pense em boas perguntas. Pode ser até algumas das que nós já trabalhamos. Por exemplo, você pode chegar para alguém da tua casa e perguntar: como você está se sentindo nesse momento? O que está acontecendo aí fora? O que está acontecendo no mundo? Para que essa pessoa possa estar te respondendo, você conhecendo sobre um assunto diferente. Ou pense em outras perguntas também. Elaborem boas perguntas e vamos fazer entrevistas por aí. E para quem não sabe escrever ainda, aí vai uma dica. Você vai pedir para que a pessoa que você está entrevistando te ajude a escrever o nome dela. De que forma? Soletrando as letras que fazem parte do nome da pessoa entrevistada. E se você não reconhecer alguma letra ou tiver alguma dificuldade, para que ela possa escrever num outro papel e você transcrever no seu caderno. Então, você vai colocar o nome da pessoa entrevistada e do lado vai colocar a carinha correspondente à pergunta: como você está se sentindo no dia de hoje? E aí você desenha uma daquelas emoções, ok? Combinado? Pergunte, faça entrevista para mais de uma pessoa. Se não tiver, se na sua casa só tiver uma pessoa com você, faça por telefone, videochamada, veja outras pessoas que você possa entrevistar e que você possa montar uma lista de pessoas entrevistadas. Combinado? E para quem já sabe escrever, o combinado é o seguinte: você vai colocar o nome da pessoa entrevistada, ao lado a carinha, pensando na nossa pergunta inicial: como você está se sentindo no dia de hoje? E depois, elabore boas perguntas, escreva essas perguntas no caderno, converse com a pessoa que está ao seu lado assistindo a aula e planejem. Primeiro de tudo, planejem boas perguntas sobre o que vocês querem saber, sobre o que seria interessante perguntar a essa pessoa. E pensar, é sobre a vida dela? É sobre algum fato que aconteceu? É sobre o que está acontecendo no mundo? O que você quer saber nesse momento dessa pessoa? E, se possível, entreviste mais de uma pessoa sobre o mesmo assunto, para que você possa ter opiniões diferentes e possa comparar as respostas. Muito bem. Vamos agora, vocês viram a atividade 2, que agora é a sua vez. É hora de entrevistarmos pessoas reais. Você agora será o entrevistador. Opa! E olha, para fazermos isso, tá vendo aqui, ó, o livro Jornada Literária, só que é o livro da família, tá vendo? É esse pequenininho aqui, ó, tá? Não é o grandão. Na página 33 do livro da família, vocês encontrarão uma sugestão de brincadeira, que é a sugestão de número 29. Lá tem várias sugestões que vocês podem sempre estar acessando e brincando, né, de diferentes formas. E aí, eu deixo essa sugestão para vocês. Leem lá. E o que vocês deverão fazer na atividade 2? Vocês deverão entrevistar pessoas reais, amigos ou da família, tá? Mais de um. Pense aí em pelo menos umas 3 pessoas, tá bom? Pense em um tema que você gostaria de saber. Então, a primeira coisa, pensou no tema. Depois, você vai pensar nas pessoas que você gostaria de entrevistar. Vai criar perguntas sobre esse tema e registrar em seu caderno. Então, pensei no tema, criei perguntas. Não precisa ser muitas, tá? Nesse momento, é só para vocês treinarem
se colocarem nesse papel de entrevistador, tá bom? Então, pensem aí também em umas 3 perguntas, tá? Já tem uma que eu vou deixar aqui com vocês. Então, vamos chegar lá, ó. Então, criem perguntas, faça uma lista com os nomes das pessoas entrevistadas e, ao lado, desenhe uma carinha que represente a resposta da pessoa à seguinte pergunta. Então, a primeira pergunta que vocês vão fazer é: como você está se sentindo no dia de hoje? E a resposta dessa pessoa, você vai transformar essa resposta num emoticon, numa carinha e colocar do lado do nome dela, tá bom? E aí, depois, em seguida, faça as perguntas criadas por você. Então, no mínimo, 3 perguntas, tá? Posso fazer mais, Pro? Pode, mas não precisa, porque nós vamos ter outra atividade também de entrevista por aí, tá bom? Então, é só para treinar um pouquinho, para a gente treinar de diferentes formas. Então, nesse momento, entrevista com pessoas reais, tá? Então, você vai colocar a sua pergunta, deixar espaço para as respostas, e aí, no momento da resposta, você vai colocar o nome da pessoa, a carinha que representa a primeira pergunta que a Pro está fazendo, e aí a resposta da pessoa para aquela sua primeira pergunta. Terminou? Vai colocar o nome da segunda pessoa, a carinha e a resposta daquela pessoa para aquela sua primeira pergunta. Terminou? Coloca o nome da terceira pessoa, a carinha e a resposta daquela pessoa à sua primeira pergunta. E assim você vai fazer com as 3, tá bom? Então, entreviste pessoas diferentes, as da lista acima, né, da sua lista acima, e registre as respostas obtidas, que é o que a Pro explicou agora. E depois você vai comparar as respostas. E aí você vai lá na sua primeira pergunta e vai ver as 3 respostas que você obteve. Será que foram iguais? Será que as 3 pessoas pensam da mesma forma sobre aquele determinado tema? E aí? Eu não sei quais são as perguntas, né? Então, cada pergunta pode ter que sim, pode ter que sejam respostas totalmente diferentes, não é verdade? Então, bora serem entrevistadores. E vamos agora descobrir qual será a nossa terceira atividade? Oi, eu sou Alexandre Telobo, mais conhecido por aí por Alex. Eu vim falar sobre uma história que eu acho que vocês não conhecem. Sobre a história dos 3 porquinhos. Ah, conhece? Não. Você acha que conhece, porque você nunca ouviu o meu lado da história? Eu vou contar para vocês a verdadeira história dos 3 porquinhos. Eu não sei como começou essa história de que eu sou mau. Talvez, né? Pode ser por causa da minha alimentação. Porque eu gosto de comer bichinhos fofinhos, coelhinhos, porquinhos e essas coisas. Mas, se os cheeseburgers fossem bonitinhos, vocês também seriam maus? Mas vou contar um segredo para vocês. Essa história não tem nada a ver com um lobo mau, e sim com um espirro e uma xícara de açúcar. É isso mesmo. Essa história é sobre uma xícara de açúcar. Estava eu lá fazendo um bolo para minha amada e adorada vovozinha, quando de repente o açúcar acabou. E era aniversário dela. Eu queria fazer uma surpresa, então decidi ir à casa do meu vizinho. Peguei a minha xícara e lá fui eu. E lá ia eu quando, de repente, me deparei. O meu vizinho era um porco. E não devia ser lá muito inteligente não, viu? Porque a casa dele era feita de palha. Onde já se viu alguém construir uma casa de palha? Lá fui eu. Bati na porta. Bati e ninguém me atendeu. Foi quando, de repente, me veio vindo um espirro. Quando eu espirrei, a casa
casa de palha daquele porco não caiu todinha no chão. Ai, 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 ai. E bem no meio da palha estava o porquinho, mortinho da Silva. Ai, eu juro. Quando vi aquilo, o que eu podia fazer? Se você tivesse aí com um cheeseburger delicioso, um refrigerante com batatinha na sua frente, dando sopa, você ia fazer o quê? Fiz a única coisa que me restava, que era comer. Mandei pra dentro o porquinho. Estava um pouquinho melhor da minha gripe, mas, porém, não tinha minha xícara de açúcar. Então, resolvi ir à casa do próximo vizinho. E lá fui eu. A casa do outro porquinho. Gente, o meu vizinho é irmão do outro porco. Ai, só me faltava essa. Acho que esse deve ser um pouquinho mais inteligente que o outro, né? A casa dele pelo menos é de madeira. Senhor porco! Senhor porco! Ninguém me atendeu. Senhor porco! E nada. Ai, foi quando eu já estava indo embora. E de repente, eu estava... Vai embora que eu estou fazendo a barba das minhas bochechas Ai, rechonchudas. já estava indo embora. Olha só o que esse desaforado falou. Mas tudo bem. Foi quando, de repente, veio vindo. Veio um espirro tão forte que a casa de madeira caiu no chão. Foi aí que eu vi aquele porquinho lá no meio da madeira. O que eu podia fazer? Era como se eu fosse querer jantar 2 vezes. Repetir um prato. Não dava pra deixar ali, porque você sabe, né? A comida ao relento ela estraga. Eu fui e jantei de novo. Já estava me sentindo um tanto empanturrado, mas um pouco melhor do resfriado. Mas sem a minha xícara de açúcar. Era o bolo da minha amada e querida vovozinha. Foi então que eu decidi ir para a casa do próximo vizinho. E lá vou eu de novo. Esse deve ser o crânio da família. A casa dele é feita de tijolos. Vou apertar a campainha. Parece que não tem ninguém. Bem, vou indo embora. Vá embora, seu lobo, e sua vovozinha que vá às favas! O quê? Ai! Olha só! Vê se pode uma coisa dessas! Tá bom. Olha, eu sou uma pessoa bem calma. Mas quando falam da minha amada e querida vovozinha... Ai, que eu fico brava. É claro que quando a polícia chegou, eu estava lá esbravejando, esmurrando uma porta, socando, porque ele falou mal da minha vovozinha. Minha amada e querida vovozinha. Ai, não. Vê se pode, eu tava irado. E olha, deu ruim pra mim. Os repórteres descobriram que eu tinha jantado os outros 2 porquinhos, irmão deste. Aí, não acreditaram nessa história de um lobo doente pedindo uma xícara de açúcar. E inventaram, enfeitaram com toda aquela história de soprar, bufar e sua casa derrubar. Mas fui vítima de uma armação. Fui preso. E agora estou eu aqui, sozinho, desolado. Mas aí me tornei o lobo mau da história. Essa é a verdadeira história. Fui vítima de uma armação. Mas e você? Você me daria uma xícara de açúcar?
Oi, oi, eu sou a repórter Mel, aqui do seu Jornal da Floresta. E aí, hoje estamos com uma entrevista exclusiva com o senhor Alexandre Telobo. E aí, senhor Alexandre, eu ouvi dizer que o senhor foi preso e agora foi libertado. Como foi toda essa história? Conte-nos pra gente. Então, como disse, anteriormente na minha história, eu fui vítima de uma armação. E eu conto com a participação de todos para propagar aí de que eu sou um lobo bom. É verdade, eu ajudo em muitos asilos, eu ajudo os velhinhos. Olha só a vovó da Chapeuzinho Vermelho, outro dia eu ajudei ela a atravessar a rua. Essas coisas ninguém fala sobre mim. Ah, senhor Alexandre, mas eu ouvi dizer por aí que o senhor devorou a vovozinha da Chapeuzinho Vermelho. E a Chapeuzinho também. E aí, que história é essa? E a Chapeuzinho é pura mentira também. Eu sou muito amiga da vovó. A gente joga xadrez na praça de vez em quando. Mas, acho que todo mundo fica com um pouquinho de pé atrás, assim, Um pouquinho de medinho de chegar perto de você, Porque, afinal, teve os 3 porquinhos, não teve? Já os 3 porquinhos, já não posso dizer o mesmo, Infelizmente, o destino deles não foi o mesmo. Ok, deixe suas considerações finais, um recado aí para todo mundo e um beijo para todos. Até a próxima entrevista! Ando por aí pela floresta ajudando os animais e tenho muitos amigos. Então, por favor, galera, peço que divulguem as minhas boas ações e que acreditem que essa história toda não passou de um engano. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima entrevista. A proposta é vocês escolherem uma história de contos de fadas a que vocês preferirem. Peter Pan, Pinóquio, Chapeuzinho Vermelho, os 3 porquinhos, a Cinderela, a que você quiser. Escolhe um personagem, pode ser vilão ou mocinho, ou qualquer outro personagem que faça parte da história. Por exemplo, do João e Maria, você pode entrevistar até o passarinho. Acredita? Tem um livro até que traz um pouquinho disso, que traz a versão da baleia, do passarinho, do dragão, de histórias diferentes. Vou deixar aí na descrição algumas sugestões de livros e filmes. Sobre os filmes eu vou falar daqui a pouquinho. Escolhendo o seu personagem, escolhendo o conto de fada, você vai pensar, você já sabe para quem você vai perguntar, agora você vai ter que pensar em quais perguntas fazer. De que modo? Do modo que essa pessoa que você vai entrevistar conte o lado dela da história, ou o momento em que ela participa dessa história, ou uma versão totalmente diferente da que nós conhecemos. É isso mesmo. Vamos criar novas versões das histórias de contos de fadas. E para termos um pouquinho de ideia sobre isso, vou sugerir um Cine Pipoca. Quem aí não gosta de um Cine Pipoca, hein? O Cine Pipoca é uma atividade extra para vocês fazerem no final de semana, para se repertoriarem, para terem uma visão de outras formas de se contar uma mesma história. Então, com base nesse repertório, vocês vão criar boas perguntas novamente, porque estamos fazendo uma entrevista, relembrando para um personagem de contos de fadas que possa estar dizendo sobre um acontecimento, pode ser sobre a vida dele, ou pode ser ele dando uma opinião diferente da que nós conhecemos. Então, criem um novo enredo das histórias dos contos de fadas. Use bastante a criatividade, hein? Vale montar um áudio, gravar um áudio como mãe, com papai, com quem estiver perto de você. Gravar um vídeo também está valendo, fazendo essa entrevista. Faça como a Mel. Entreviste um personagem, um boneco. Use a sua imaginação. Faça um desenho criativo, mas se esforce para colocar pelo menos o nome do personagem que você está entrevistando
fada tradicional. Combinado? Brinque de interpretar os personagens. Junte a família, faça uma gostosa brincadeira. Cada um se transforma num dos personagens do conto de fadas escolhido por você e aí vocês podem encenar. Olha como vai ser divertido e gostoso encenarem juntos. Depois, colocar no papel vai ser muito mais fácil. E para quem já escreve, aí vamos elaborar direitinho, anotar as perguntas, anotar as respostas e fazer um desenho bem caprichado sobre tudo. Muito bem, vamos para a nossa atividade 3. Entrevistando os personagens de contos de fadas. Deu a louca nos contos de fadas! Nós acabamos de assistir a esta história, que é o conto da verdadeira história dos 3 porquinhos, da Companhia das Letrinhas. Ai, eu amo essa história, amo de paixão, porque essa história traz pra gente um outro ponto de vista. As histórias normalmente têm mais de uma versão, depende de quem está contando, não é verdade? Pois bem, agora é a sua vez de usar a criatividade e a imaginação. Escolha uma história de contos de fadas. Primeira coisa que você vai fazer. Pode ser qualquer história igual a Pro explicou lá no vídeo, tá? Siga o roteiro da estrutura de uma entrevista que eu vou mostrar, na sequência aqui agora, tá? Então, você vai seguir a estrutura do roteiro de entrevista. Depois, encene sua entrevista com um dos personagens dos contos. Vale se fantasiar, utilizar bonecos, criar fantoches, encenar o entrevistador e o personagem com sua família e o que mais a sua imaginação criar, tá bom? Registre sua entrevista no papel com o título e faça um desenho ilustrando o seu personagem entrevistado, assim como aparecem nas entrevistas em revistas, tá? Então, nesse momento, vocês vão fazer uma entrevista fictícia, né, com personagens de contos de fadas. A gente já trabalhou na realidade, agora vamos trabalhar a imaginação. E aí vocês vão fazer o registro como se fosse uma entrevista de revista. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês 2 coisas bem importantes, porque agora nós vamos trabalhar a estrutura de uma entrevista. A entrevista real, né, com pessoas reais, a Pro deixou livre. Vocês tinham que só pensar num tema, né, pensar nas perguntas e fazer o registro, só. Agora não, agora nós vamos estruturar a pesquisa, vamos aprender como estruturá-la, tá? E aí nós vamos pensar no roteiro e vamos pensar no tipo de entrevista. Vamos lá aprender mais um pouquinho? Olha lá. Faça um roteiro de perguntas. Pense nos elementos que são a estrutura de uma entrevista e escreva em seu caderno. Então, antes da gente começar a pensar de fato em escrever, né, o final da entrevista, né, da reportagem, a gente precisa montar um roteiro e seguir essa estrutura, para que a nossa entrevista seja atrativa, né, para que o leitor, ele goste da nossa entrevista, para que a gente possa fazer perguntas mais direcionadas ao que a gente está querendo chegar como resposta, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, definir um tema. Isso a gente já fez lá no outro modelo, certo? É o primeiro passo para a entrevista acontecer. Então, você vai escrever no seu caderno o tema. Depois, escolha seu entrevistado. Verifique qual dos personagens tem mais conhecimento sobre o tema que você escolheu e que poderá contribuir para enriquecer o seu texto. Então, você vai colocar lá o nome do seu entrevistado ou entrevistados. Então, por exemplo, se eu quero como tema descobrir como é no mundo do Peter Pan, eu posso entrevistar o Peter Pan? Posso. Mas eu quero descobrir como é a pirataria no mundo do Peter Pan. E aí, na Terra do Nunca? Como é a pirataria na Terra do Nunca?
eu posso entrevistar quem? Então, agora eu vou pensar nas pessoas que podem me ajudar a responder as perguntas relacionadas ao meu tema. Eu posso entrevistar o Capitão Gancho, certo? Eu posso entrevistar o Smee, que é o ajudante do Capitão Gancho, né? Eu posso entrevistar os dois. Eu posso entrevistar um pirata qualquer que esteja lá. Eu posso entrevistar o papagaio do Capitão Gancho. Olha lá, todos eles estão inseridos na pirataria e todos eles vão ter conhecimento para me responder. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar. Quem serão os nossos entrevistados? Eles têm que ter a ver com o tema que você escolheu, tá bom? Então, a terceira coisa que vocês vão anotar no caderno é o roteiro, que são as perguntas que você fará ao seu entrevistado. Para elaborá-lo, é necessário pesquisar sobre o assunto do tema e sobre a sua fonte, o entrevistado. Então, vou usar o exemplo aí de novo lá da pirataria. Vamos supor que eu queira que o meu entrevistado seja o Smee, que é o ajudante do Capitão Gancho. Eu preciso fazer uma pesquisa sobre pirataria, uma pesquisa rápida, tá? Para eu poder entender um pouco sobre pirataria, para eu conseguir realizar as perguntas e conseguir utilizar a minha criatividade para fazer as respostas, né? Porque agora é uma entrevista fictícia. Eu vou tanto escrever as perguntas quanto também as respostas. Eu também preciso fazer uma pesquisa sobre o Smee. Se eu não achar nada sobre o Smee, eu preciso pesquisar sobre os ajudantes de piratas, né? Sobre os ajudantes do capitão, sobre aquele braço direito do capitão, né? De um pirata. Qual é a função dele, né? O que ele faz num navio? Para eu poder entender quem é esse Capitão Smee, tá bom? Então, é isso que vocês precisam fazer. Uma pesquisa rápida para vocês conseguirem ter mais criatividade na construção desta entrevista. Então, olha lá. Próximo ponto. Realize sua entrevista. Agora é a hora de registrar as respostas de seu entrevistado. Então, você já fez as perguntas, você já pesquisou, então você já tem elementos que podem te ajudar a responder essas perguntas com bastante criatividade. Se coloque no lugar do personagem, tá? Por isso que a Pro falou que era interessante vocês encenarem, antes de registrar as respostas, brinquem de encenar mesmo com algum familiar, né? Com quem estiver aí na casa de vocês. Ou então, encene com fantoches, com bonecos, né? Use a sua criatividade, porque aí você vai deixar fluir as respostas, tá? E isso vai aguçar ainda mais esse texto. Depois, registrar, como a Pro já disse, vai ficar muito mais fácil. Depois da sua entrevista realizada, você vai ver quais foram os elementos principais dessa entrevista, né? Das perguntas, das respostas, o que ficou mais interessante. E você vai criar um título, tá? Um título deve ser um resumo do assunto abordado, de maneira interessante, que prenda a atenção do leitor. E aí você vai colocar lá no seu caderno o título. Aí depois fazer a revisão. É fundamental que todo o texto seja revisado para identificar possíveis erros de escrita, tá bom? Então, montou tudo bonitinho. Aí, como que vai ficar? Título grandão em cima, chamativo, tipo assim, a minha entrevista é sobre isso, ó, bem legal um título. A entrevista, lembrando dos sinais de pontuação, né? Devem ter os sinais de pontuação. Então, dá uma recordadinha lá. A Pro já falou lá no início do vídeo, né? Quais são. Então, se tiver dúvida, volta lá. E depois da entrevista, lembra de colocar a imagem do seu entrevistado para chamar atenção. Então, faz o desenho bem bacana do seu entrevistado, do personagem, tá? Para que fique uma folha, eu quero uma folha separada, e você vai tirar uma foto e vai mandar para a Pro,
tá? De uma entrevista bem montada, bem legal, como se fosse assim a entrevista de uma revista muito top, tá bom? Agora vamos continuar. Esse é o roteiro, tá? É a estrutura. Agora, para você montar a sua entrevista, você precisa pensar em alguns tipos, né, de entrevista jornalística, para você focar o tipo que será a sua entrevista. Então, por exemplo, nós temos aqui 8 tipos que são os principais, tá? A entrevista individual é realizada apenas com o entrevistador e o entrevistado. Ela é previamente agendada. Então, é uma entrevista que eu agendo com a pessoa, ela vem, eu já tenho as minhas perguntas prontas, eu faço, ela responde e tá assim, pronto. A de rotina acontece a partir de fatos de interesse público, com personagens que estiveram presentes nessas ocorrências, que podem ser acidentes, assaltos, enchentes e etc. Então, vamos colocar aqui um modelo para a gente entender melhor. Vamos supor, no momento em que o caçador chegou na casa da Chapeuzinho, foi lá, pegou o lobo e tal, de repente, eu estou lá no local, e aí eu vou entrevistar as pessoas que estavam ali naquele momento. Então, eu vou entrevistar quem? O caçador, a Chapeuzinho, a vovó, se o lobo estiver vivo nessa versão, né? Porque nós temos várias versões. O lobo, né? Eu posso escolher qualquer um desses. E aí, é naquele momento, tipo assim, nossa, acabou de acontecer, o caçador pegou o lobo, prendeu, e aí, seu lobo, o que o senhor tem a dizer? Né? Que é o que aconteceu com o lobo lá na nossa história, né? É uma entrevista de rotina. Vamos lá. Em grupo, conhecida como coletiva de imprensa, é realizada com jornalistas de diferentes veículos de comunicação. E cada um faz suas perguntas aos entrevistados. Então, normalmente a gente vê na TV, né? Agora, por conta, né, da pandemia e tudo, muitas das vezes o governador, né, o prefeito, eles vão, assim, no local, e aí tem vários jornalistas, cada jornalista faz as suas perguntas e ele vai respondendo. Isso é uma coletiva de imprensa, tá? Vamos lá. Exclusiva. É uma entrevista concedida a apenas um jornalista com informações ainda desconhecidas por todos. Olha, então, a exclusiva pode ser assim, uma informação bombástica. Vamos supor, o lobo lá dos 3 porquinhos, eu marquei uma exclusiva com ele e ele vai me dar uma notícia assim de última hora que ninguém sabe. E aí, que notícia é essa? Essa é a exclusiva, tá? Então, vamos lá. Pesquisa. Realizada por especialistas que devem dar uma informação técnica, porém de fácil compreensão sobre determinado assunto. Então, se eu pensar na história do lobo, o técnico ali era o caçador. Ele é um profissional em caçar lobos. Eu posso fazer uma entrevista técnica com ele, pesquisa, né? Uma pesquisa sobre como é a caça aos lobos, como isso acontece, por que os lobos agem dessa forma, porque ele tem conhecimento para dizer sobre, tá? Então, essa é a pesquisa. Personalidade. Descreva a vida de uma pessoa famosa, como seus hábitos, vida e curiosidades. Então, vamos supor, eu vou entrevistar a Branca de Neve. Aí vou fazer uma entrevista de personalidade. O que eu vou perguntar para ela? O que ela gosta de fazer da vida dela, como que é o seu dia a dia, o que ela faz no castelo, o que ela mais gosta de comer, se ela gosta de comer coisas com maçã, né? E aí vai indo. Então, coisas relacionadas à vida pessoal dela. Essa é a entrevista de personalidade. Opinativa. A opinativa é realizada com pessoas que possuem experiências e conhecimentos sobre determinado assunto, como atleta, estudiosos. Aqui no caso,
A gente também poderia fazer, por exemplo, com os 7 anões. Eu poderia perguntar para ele qual é a opinião dele sobre o fato da Branca de Neve ficar aí rondando a floresta sozinha à noite. Por quê? Porque ele tem uma opinião formada sobre isso, eles caminham na floresta à noite, eles conhecem muito bem a floresta, eles sabem quais são os perigos, né? Eles têm conhecimento sobre aquele assunto. Eles podem dar a opinião dele, por isso é opinativa, tá? É quando a pessoa dá a opinião dela. E a última é a caracterizada. São trechos curtos de uma entrevista, inseridos em um texto, entre aspas, e transcritos exatamente como foram ditos pelo entrevistado. Essa, nesse momento, a gente não vai utilizar. Por quê? Porque a gente teria que fazer um outro texto, contar uma narração, fazer uma narrativa, e aí dentro dessa narrativa, dentro desse texto narrativo, a gente inserir um trecho da entrevista. E esse nós não vamos fazer, tá? Então, pense nesses outros tipos de entrevista, escolha qual você quer fazer, e aí siga o roteiro lá, a estrutura que a Pro colocou no slide anterior, tá bom? Feito isso, nós temos a atividade da apostila complementar. Na atividade da apostila complementar, está assim, entrevista com o vírus. E aí vocês vão ler a entrevista com o vírus. É uma entrevista recheada de linguagem subliminar. É uma mensagem, assim, que a gente precisa entender o que está dizendo. Vou explicar melhor. Ó. Por exemplo, a pergunta do C. Depois tem, debaixo da entrevista, tem as perguntinhas, certo? Eu vou lá na C, ó. Por que você acha que ele é o entrevistado do momento? Por que será que o vírus está sendo o entrevistado do momento? Então, você precisa interpretar. É uma atividade de interpretação, tá bem? E aí, vocês respondam as perguntinhas e tem lá no 2, ó. Agora, você vai pensar em um outro personagem e ele será o seu entrevistado. Invente novas respostas para as mesmas perguntas feitas nesse ping-pong. Pode ser o entrevistado que você fez anteriormente? Pode. Só que agora as perguntas já são dirigidas, tá? Vocês vão utilizar as perguntas que estão aí no ping-pong e vocês vão criar somente as respostas, tá? Vocês podem usar o mesmo entrevistado, né? Já que já vai estar no personagem, ou vocês podem utilizar outro personagem, outra pessoa, tá bom? Pode ser pessoa, objeto, que sua criatividade aí permitir, tá? Mas tem que ser as perguntas direcionadas do ping-pong. E aí as respostas que vocês criarão. Então, vamos relembrar quais serão as nossas atividades de hoje? Olha lá. Primeira, oficina mão na massa, certo? Confecção do microfone. Segunda, entrevistando pessoas reais. Terceira, encenando e entrevistando personagens de contos de fadas. Quarta, apostila da página 22. 5, vou falar agora para vocês. Olha, lá na nossa salinha virtual tem 3 bonequinhos. Tem esses 3 bonequinhos aqui, ó, de camisa amarela, a menininha de camisa vermelha e o rapazinho de camisa vermelha, certo? Esses 3 aí repórteres, eles estão com 3 entrevistas de modelo para a gente. Então, vocês têm que assistir as entrevistas sugeridas na sala de aula virtual. Clica lá no bonequinho e já vai direcionar, tá? Uma é uma da Mônica Toy, de 1 minutinho, né? Só para a gente se divertir um pouquinho e ver o que não deve fazer numa entrevista. A segunda é uma entrevista com os personagens do filme da Mônica, da Turma da Mônica Laços. E a terceira é com os personagens da Turma da Mônica, só que na vida real,
tá? Para a gente poder ver essa diferença da entrevista dos personagens, da entrevista na vida real, só que com pessoas reais, né? Então, vai ser bem bacana para te repertoriar e te ajudar aí a ser um entrevistador. E no 6, jogue e teste os seus conhecimentos. Tem essa menininha lá na nossa sala de aula virtual, essa menininha de amarelo. Você vai clicar nela e vai te direcionar para um jogo de perguntas e respostas para a gente testar se você aprendeu direitinho sobre o gênero entrevista, hein? No 7, é uma atividade opcional, tá? É uma atividade extra que você faz se você quiser, se tiver condições de fazer, tá bom? A Pro tá mandando separado uma outra folha, um outro PDF, que é o do Cine Pipoca. Lá, a Pro colocou vários filmes que basta você clicar na imagem do filme que você escolher e já vai abrir o filme para você assistir, tá bom? E aí você vê aí com família, no final de semana, né? Assistir um filmezinho com pipoca, tirar um tempinho aí pra gente ver um filme legal e divertido juntos. É gostoso, né? Então, eu tô mandando aí uma listinha com vários filmezinhos aí para vocês e que também ajudam a te repertoriar quanto à variação dos contos de fadas. É, porque os filmes que a gente está propondo são filmes que trazem uma outra versão dos contos tradicionais, tá bom? Então, um beijo para todos e até a correção na próxima semana. Lembrando que sexta-feira, que amanhã, não tem, né, atendimento, porque os professores estarão em reunião, mas que nós voltamos com a correção na segunda-feira, no dia 3/4/5. A data ali tá errada, mas é dia 3/5. Combinado? Um beijo e até lá!